Mais uma vez, então, bom dia a todos. Antes que eu me esqueça, muitas pessoas querem compartilhar com outras que não podem estar aqui todos os meses ou alguns meses prestigiando essa palestra, e o Mitsuo irá colocar aqui como fazer para chegar até ela através da internet, tá? É facinho, não é difícil. Se tiverem dificuldade, deixa anotado, pede ajuda de alguém, E dessa forma, tenho certeza que a gente vai ser mais uma ferramenta para que a gente possa ajudar pessoas, através de algumas palavras. E a gente viu aqui no decorrer do ano quanta gente, com muita coisa para compartilhar, assim como hoje eu também tenho essa expectativa, que será a palestrante Hiroe Oba Yashiro. Ela pertence à Igreja Campinas e também faz parte da diretoria da Associação dos Estudantes da Tenrikyo do Brasil. Então, a partir de agora, conto com a atenção de todos. Muito obrigada. Acho que várias pessoas aqui já me conhecem, Porque eu tenho subido aqui de vez em quando, quer dizer, várias vezes eu já vim aqui em cima, para estar solicitando doações de fraldas, doações em dinheiro, para poder, nós da Associação dos Estudantes, tá levando nas atividades, está levando essas doações para as entidades, Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer as doações que a gente tem recebido bastante, Graças a todos. E tá pedindo novamente, porque mês que vem é o GACO de novo, E tá convidando o pessoal que ainda não fez inscrição, tá fazendo, que a inscrição vai até hoje à noite, tá bom? Então, tem um pessoal ali na frente do escritório, é só estar lá perguntando para eles como é que faz. Tá um pouquinho complicado esse ano, mas mais ou menos, Eles vão explicar certinho. Tem a caixinha lá de doação também, quem quiser fazer, tá bom? Então, gostaria de começar falando em fazer parte dessa comissão. Gostaria de compartilhar um pouco sobre essa experiência e o que isso tem significado na minha vida. Peço então alguns minutos de atenção. Tudo começou na minha infância. Eu sou neta do ex-condutor da Igreja Tenrikyo Bandeirantes. Quando eu nasci, eu era a única filha, neta e sobrinha. Então eu fui bastante mimada pelos meus tios e meus avós, que eles carinhosamente sempre me buscavam, me levavam para passear, Então, desde muito pequena, minhas tias me buscavam para me levar para a igreja, Que elas ainda moravam na igreja, e acho que eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, Desde aquela época, nas vésperas da cerimônia mensal, acontecia o Otomarikai, Que é aquela atividade em que as crianças dormem na igreja por uma noite para irem se acostumando com o ambiente, ajudar na preparação da cerimônia mensal e participam de algumas atividades recreativas. E eu já comecei a participar desde pequenininha dessa atividade, Como eu era menorzinha, não participava de todas as atividades, às vezes queria sair, Mas as crianças maiores cuidavam de mim. E na hora de dormir, para eu não chorar, eu dormia com uma das minhas tias. Eu acredito que este fato me fez aprender desde cedo o quanto é bom estar convivendo na igreja. Conforme fui crescendo, naturalmente eu já quis participar das atividades e continuei depois ajudando a cuidar dos mais novos. Enfim, aos 14 anos, acabei sendo nomeada pelo atual condutor, da igreja, o meu tio, que é o reverendo Paulo Sato, como responsável pelo Otomarikai. Ele falou assim, a partir de hoje você já tem 14 anos, você já vai começar a tocar aí o Otomarikai, tá bom? Tá bom. Graças a essa experiência, de todos os meses ir lá no Kyokai,
tá montando a programação. Aí eu consegui adquirir uma grande experiência, né? E aos 19 anos, eu recebi, através do Primaz, aqui da sede, né, a nomeação de coordenadora da Associação Infanto-Juvenil da Tiriquel do Brasil, o Shonen-kai Buin, na qual eu atuei por 10 anos. Fazer parte desta associação, na minha adolescência, me proporcionou ótimas experiências, tanto como pessoa deste caminho e também como profissional, porque nessa época que eu decidi cursar a pedagogia. E as atividades do Shonen-kai me serviram tipo de um estágio, né? Eu gostava bastante de participar. Essa fase da minha vida foi bem intensa. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, aos finais de semana sempre tinha alguma atividade, ou na igreja ou aqui no Dendocho, né? Era bem legal, eu me sentia importante. No entanto, essa jornada nem sempre foi de encantos. Como todos sabem, cuidar das crianças, tanto na igreja, né, quanto aqui no Tsudoi, principalmente, onde reúne um grande número de crianças, exige muita responsabilidade, cuidado, além de habilidade em lidar com crianças, criatividade. Hoje, houve um momento em que as dificuldades surgiram mesmo e parece que o estresse bateu. Em algumas reuniões, cheguei até a brigar com os meus pares e comecei a questionar se tudo o que eu estava fazendo pelo Shonen-kai valia a pena. Foi uma fase bem difícil, na qual eu só enxergava coisas ruins, comecei a questionar tudo. Inclusive, teve um questionamento assim, né, que eu pensava assim, comecei a pensar assim, será que as crianças que a gente recebe no Shonen-kai são realmente crianças do caminho, que os pais estão se dedicando? Ou se a igreja está somente servindo de um espaço kids para os pais deixarem as crianças? Não me orgulho disso, de ter pensado isso, porque eu sei que é um questionamento muito cruel, né? Aí nessa fase eu percebi que, assim, o que eu fazia não estava me proporcionando bem-estar, nem para mim e nem para aqueles com quem eu convivia, né? Eu reclamava de tudo, de tudo. Isso era mais ou menos 2005, eu acho, que é quando estavam nos preparativos dos 120 anos do ocultamento físico de Oyasama. Então, eu resolvi ir para o Japão trabalhar por um ano, né? Resolvi sair um pouquinho, porque todo mundo estava indo para regressar a Jiba. Então, eu resolvi ir trabalhar para poder pagar minha passagem para ir cursar, para ir para Jiba, para poder cursar o seminário Kentei. Foi um período muito bom no começo, né, enquanto eu estava no Japão. Aos poucos eu voltei a curtir o dia, as pessoas, a natureza, coisa que eu não fazia há muito tempo por conta da vida louca que tinha aqui. E assim, fui colocando as ideias no lugar. Curti os finais de semana. Porém, fui percebendo que havia algo de errado em mim. Faltava alguma coisa, sabe? Aos poucos, voltei a me sentir mal e tudo ficou sem graça novamente. Como eu ainda recebia os e-mails do grupo Shonen-kai Buin, eu fui pensando assim, eu acho que o que me faz falta são as atividades da igreja, minha dedicação no Shonen-kai, enfim. Comecei a sentir que aquilo era parte da minha vida e que estava me fazendo muita falta. Então, que eu não podia perder. Aí eu percebi que eu comecei a dar valor, né? A loucura que era a minha vida aqui no Brasil. Isso aconteceu um pouquinho antes do seminário Kentei começar. Então, durante o curso, pude refletir sobre muitas coisas. E o que mais me marcou foi a reflexão que eu fiz sobre a minha predestinação. Minha mãe sempre
desde quando eu era pequena, ela tentava me explicar. E eu lembro que ela sempre falava assim, que tínhamos a predestinação de ter na família alguém com algum distúrbio psiquiátrico. Mas eu sempre achava que poderia ser alguém da família. Mas eu esquecia que poderia ser eu mesma. Na verdade, eu nunca pensei que poderia ser eu mesma. Mas depois eu fui percebendo que a alteração de humor que eu havia sofrido antes no Brasil e que de achar que tudo estava ruim, né? Era meio nebuloso. E depois que isso se repetiu lá no Japão também, um pouco antes do seminário, poderia ser um sinal do início de uma doença. E que eu conseguir estar ali, no Kentei, refletindo sobre isso, era realmente uma graça. Porque, na verdade, talvez não era nem para eu estar conseguindo pensar nisso, nem estar lá. E era uma graça porque eu estava conseguindo, eu não precisei tomar medicações, como acontecia com alguns de meus familiares. Neste momento, tudo começou a fazer sentido. Eu nasci com esta predestinação. Porém, graças à dedicação dos meus antecessores, Deus me deu a oportunidade de crescer, né? Frequentando a igreja e ainda poder ajudar as crianças que vinham brincar. Tem aquele documento Okaksage que cita assim: no conduzir-se e dedicar-se é que se realiza a ajuda mútua. A ajuda mútua é a verdade que explico. O desejo de salvar os outros é a sinceridade verdadeira. E salvar os outros é salvar a ti mesmo. Ao compreender este ensinamento com o coração, nasceu dentro de mim um enorme sentimento de gratidão. E com isso, encontrei muitas respostas. Inclusive, aquela que eu questionava antes. As crianças que aparecem na igreja são verdadeiros filhos do caminho? A resposta é sim. Por quê? Porque o fato de eu, quando era pequena, me sentir acolhida na igreja, fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Ao achar que aquele lugar me pertencia e que eu também poderia ajudar a cuidar dos menores, isso fez com que eu pudesse ter uma parte da minha má predestinação cortada. Porque ao ajudar na igreja, eu estava me salvando. Acredito que neste momento comecei a compreender o objetivo real das atividades da Tenkyo, não só do Shonenkai, mas também do Joshi, do Seninkai, do Fujinkai, e o real objetivo da minha vida. Então, com as energias recarregadas, voltei ao Brasil. Chegando aqui, voltei com tudo nos trabalhos do Shonenkai. Eu continuava com a vida louca. Estava no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, mas eu me sentia outra pessoa. Parecia que eu estava em outro lugar. E assim, naturalmente eu fazia tudo agradecendo pela oportunidade. Aprendi a enxergar tudo de outro ângulo. Mais ou menos um ano depois que eu voltei para o Brasil, fui nomeada como coordenadora trainee do GACO, que estava começando esse curso estudantil, né? O GACO. E aí, conciliei por 3 anos os trabalhos do GACO com o Shonenkai. Mas o que era uma loucura virou ainda muito pior, porque aumentaram as tarefas, as preocupações, né? Quem sabe o GACO são 5 dias, né? Os 2 são 3 dias bem intensos, o GACO são 5 dias, é muito trabalho, né? Mas antes que isso se tornasse um estresse novamente, eu pensei na qualidade da dedicação e não mais na quantidade. Então, abri mão do meu cargo no Shonenkai com dor no coração, mas com a certeza de que continuaria firme me dedicando na continuidade daqueles que se formam no Shonenkai.
Hoje faço parte da diretoria do GACO, que promove o curso estudantil. No curso estudantil recebemos uma diversidade de casos, porque nem todos são filhos dos fiéis do caminho, né? Muitos aparecem querendo conhecer a Tenrikyo, ou até para se salvar. Tivemos casos de jovens com depressão, síndrome do pânico, pensamentos suicidas, jovens com problemas familiares, enfim. Não vou dizer que seja fácil, não. Porém, procuramos na comissão estar sempre unidos e ter sempre no coração o sentimento de que essas pessoas foram atraídas por Deus Pares e que Ele conta com os nossos braços e pernas como seus instrumentos justamente para a salvação. Será que é coincidência eu fazer parte deste grupo? Fazer parte destes trabalhos? Não, não é coincidência. Acredito com toda a convicção de que é o profundo amor de Deus Pai em Zioyasama, como sempre me dando oportunidades para a minha evolução espiritual. Também vale lembrar que devo muito ao Shonenkai, pois através das experiências adquiridas, né, quando eu trabalhava no Shonenkai, que eu consigo desenvolver as atividades no curso estudantil sem grandes dificuldades. Portanto, sou imensamente grata à diretoria do Shonenkai. Bom, acho que eu joguei muita informação aqui, mas voltando ao começo, fazer parte do GACO significa o que na minha vida, né? Na verdade, eu acho que não é a dedicação no GACO especificamente, mas sim a pequena contribuição que posso dar na formação dos jovens deste caminho, né? Tão maravilhoso. Essa contribuição hoje para mim significa muito, significa alegria em poder ajudar, salvação por cortar as más predestinações, aprendizagem e reflexão constantemente. Às vezes eu acho que é até meio terapêutico, sabe? E significa também semear, né? Semear para um futuro melhor. Amor. Posso considerar que hoje eu faço por amor, sim. Além disso, participando das atividades, eu também tive a oportunidade de conhecer o meu marido aqui, né? Que é uma pessoa maravilhosa e gosta de fazer as coisas com muito capricho e zelo. Com ele eu aprendi que se for para fazer, tem que fazer bem feito. E acima de tudo, gratidão. Gratidão ao Primaz que me proporcionou essas oportunidades. Aos meus familiares, né, que sempre me incentivam a participar das atividades, me dando apoio, né? Meus familiares dos dois lados, tanto dos meus pais, como os meus sogros, como os meus irmãos, os meus cunhados, né? Então, todo mundo ali torcendo por mim. Então, eu sou muito grata, né? Hoje sou casada, moro em Campinas, né, junto com os meus sogros. Pertenço a outra igreja, trabalho em outra cidade. Eu sei que eu sou privilegiada, eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho trabalho, né? Eu tenho um marido bom, tenho tudo certinho. Então, assim, eu sei que eu sou muito feliz, né? Mas a gente sabe que, assim, hoje eu convivo mais com a família do meu marido, né? E a família do meu marido é diferente, né? A convivência, assim, em relação, comparado com a minha família, que sempre me mimaram, né? Então, assim, nem sempre é fácil a convivência, devo confessar isso, tá? E, além disso, eu trabalho na escola pública. Na escola pública também tem pessoas diferentes. A gente recebe uma diversidade, né? Na escola pública, a gente recebe crianças mais diferentes, famílias, com desestrutura familiar. Os pais muitas vezes tem pais bem difíceis de lidar, né? Mas eu acredito que graças a essas dedicações que eu tenho
contribuído um pouquinho aqui na igreja, isso me proporcionou grandes aprendizagens, principalmente para saber lidar com as pessoas, para saber para conseguir superar as dificuldades em convivência com essa diversidade de pessoas, tanto da família quanto do trabalho, né? Então isso tem me ajudado muito, né? E assim, este ano, coitados, meus familiares tiveram que me aguentar, porque no trabalho foi um ano muito difícil para mim, né? Eu mudei de escola e peguei umas crianças bem difíceis, uns pais bem difíceis, uma chefia difícil, né? E eu achei que o mundo ia desabar na minha cabeça. E aí eu percebi que eu estava tanto me dedicando ao trabalho, eu não estava conseguindo fazer as coisas do GACO. Então, chegou um momento que eu falei, não, tem prazo, eu preciso entregar as coisas do GACO, então eu vou fazer. E larguei um pouquinho. Quando eu resolvi fazer isso, demorou, né? Quando eu fui ver, já estava na metade do ano. Aí, só que assim, começar a me dedicar de novo, de corpo e alma, para as atividades, aí parece que no trabalho as coisas começaram a se encaixar. Parece que daí eu recebi ajuda da chefia, sabe? Então, sim, quando a gente parece que se dedica na parte de Deus, assim, o resto vai, né? Vai tudo se ajeitando. Por isso, eu sou grata. Né? Me dedicar aqui é como assim, se fosse uma energia muito forte que eu recebo, né? Então, eu sou grata por isso também. Eu sei que nem todos têm a oportunidade de atuar, né? Como eu tenho, com esses cargos, né? Do Cebolim, depois tá no GACO, né? E assim, mas eu tenho a consciência de que isso não é mérito meu, né? É mérito dos meus avós, né? E eu também sei, depois eu soube que os avós do meu marido também se dedicaram muito aqui na sede, né? No Dendôtio. Os meus avós também, né? E eu também tenho a minha sogra, né? Vocês sabem da minha sogra. Quem é a minha sogra? Tá ali, ó, bem ali no fundinho. Porque eu falei pra ela, não senta aqui na frente, não vou ficar nervosa. Ela tá quase todo mês aqui também, né? Na frente. E elas, sim, eles também, né, essa dedicação constante fez com que eu acho que o Primaz, né, depositasse uma confiança em mim e poder estar dando esses cargos para mim. Então eu sou muito, muito grata a tudo isso. Tá? Então é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com os senhores, né? Eu agradeço pela oportunidade e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Hiroi. Palestra gostosa, né? De ouvir, muito boa. Mas agora temos a segunda parte da nossa palestra, que é o comentário, e hoje nosso comentarista convidado é Mitsuo Ishikawa. Bom dia a todos. Para mim não é uma tarefa muito fácil. Desculpa, aliás, é uma tarefa até fácil, porque o relato que a Hiroi, né, nossa amiga Hiroi, fez é um relato muito parecido com o que eu passei também dentro da minha vida. Então ela vinha falando e vinha um filme, né? Falei, puxa, olha ele, né? Estou igualzinho. Mas o que eu queria destacar alguns pontos, né? Primeiro da importância das crianças participarem das atividades da igreja desde pequenos, da importância de termos exemplos dentro da família desde quando são pequenininhos. Sempre ouvi dizer que esses valores positivos não a gente pega quando bebê, não é pela fala, é pelo exemplo, pela ação, pela atitude dos pais, dos avós, né? E isso parece que essa energia positiva passa para a criança de uma forma muito natural.
eu me lembro que quando nasceu meu filho, e eu olhava ele, a forma dele agir, de algumas coisas, né, que ele reagia, poxa, é igualzinho eu. Mas nunca falei para ele fazer daquela forma ou não, né? E às vezes até coisa errada que eu mesmo fazia, né? Exemplos, né? Então a gente sempre fala que quando a gente aprende isso quando criança, ela se torna visceral. Nossa, o que significa tornar visceral? Visceral, aqui onde ficam nossas vísceras, né? Do ser humano. Vocês já notaram que tem um verso do hino sagrado, a palavra virtude, no hino sagrado chama-se toku. Onde que a gente põe as mãos? Né? Deus Pai nos ensinou o gesto no hino sagrado. É aqui, ó, toku. Não é bem aqui? Nas vísceras. A virtude são méritos, né, que se apegam muito profunda no âmago da pessoa, né, intrinsecamente na pessoa. Então, quando esses valores a gente aprende desde criança, se tornam-se viscerais, isto é, no âmago da pessoa, né, intimamente ligado à pessoa. E acho interessante também, só fazendo esse parênteses da questão da virtude, porque é justamente aqui nas vísceras que tudo aquilo que a gente se alimenta no dia a dia, a parte boa nutre todo o corpo, nos nutre na nossa vida, e a virtude, ela nutre o nosso espírito muito fortemente, se apega muito fortemente, né? Esse é um ponto que me chamou bastante atenção, da importância de se participar e de se dedicar desde pequenininho, né, nas atividades da igreja. Quando houve um comentário que por diversas vezes passou por momentos de estresse, dificuldade, e ela às vezes ficando até brava, com emoção. Na verdade, já na nossa diretoria, a atual diretoria dos estudantes, teve um dia que eu achei muito engraçado na reunião. Na sala, no centro, estava apenas o presidente e as mulheres, e os homens sentados tudo no entorno, assim, tudo assim, cabeça baixa, assim, quietinho, e as mulheres discutindo a programação, como é que temos que fazer. Na verdade, quando o Hessman falou que as mulheres podiam cair a base do caminho, eu olho na diretoria e falo, é verdade, né? A gente fica tudo quietinho assim. E os homens tudo quietinho, um olhando para a cara do outro, e a mulherada lá batalhando, fazendo toda a divulgação, né? São mulheres fortes, geniosas, intensas. São muito intensas, viu? Mas a gente não liga não, porque a gente está acostumado. Porque em casa é assim também, né? Brincadeira, viu, esposa? Tá aí no cantinho ali. Ela é muito meiga, boazinha, não é brava também, né? Então a questão de períodos de altos e baixos, especialmente para pessoas que vivem intensamente, né, Hira? Curtem intensamente a vida. Na verdade, todo mundo se depara com momentos de altos e baixos. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que foi dito por um filósofo alemão. Ele falou assim, que a vida ela não dá o que a gente quer, mas sim o que a gente precisa para evoluir. Isso é ensinamento do Yasama puro, né? Isso é o ensinamento do Yasama puro. O que a gente recebe na nossa vida é tudo para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Deus Parens, como o próprio nome diz, Parens, né? Nosso Pai e Mãe, nosso Criador, não concede nada como forma de castigo, nada disso. É apenas para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? E dentro disso, que acredito que ela passou por essas várias, e todo mundo passa por isso também, né? Tem vários momentos de altos e baixos, né? Isso achei bastante interessante. Porém, houve momentos que ela conseguiu refletir bastante, voltando com mais gás e muito ânimo, e principalmente fazer as coisas com muita alegria e sentimento de gratidão. Achei que não é a quantidade. Lembra que ela falou? Agora comecei a trabalhar com qualidade. O que significa trabalhar com qualidade? Não é que a qualidade que eu vou fazer bem feito, fazer esmerado, trabalhar dando a melhor aula. Não. O que mais chamou a atenção, o que é?
com sentimento de gratidão pelo nosso corpo emprestado, passar o dia a dia com esse espírito de poder realizar, e em especial as atividades ligadas ao caminho, com esse sentimento de gratidão. Nós temos também na escritura, na dança sagrada, né, é o seguinte, que aqui é o terreno de lavoura do mundo, né? Vamos semear firmemente as sementes. Quando ela fala em dedicar-se nas igrejas, dedicar-se no caminho, é um terreno muito fértil, e Deus Pai sempre nos dá essa oportunidade, cada qual na sua posição, como ela disse, por merecimento realmente dos pais espirituais, dos familiares, né? Recebeu essa oportunidade. Da mesma forma, eu sou muito grato de também poder fazer parte desse grupo, de poder compartilhar de muitas experiências que a gente, na verdade, a gente mais aprende, a gente mais evolui, a gente leva muito, a gente olha aqueles jovens participando, conversando, a gente tenta se esforçar um pouquinho, né, desenvolver as atividades, a gente mais aprende do que outra coisa, né? Isso é muito gratificante. Então, mas independente de fazer parte ou não de uma associação, mas só o fato de poderem fazer a reverência, de poderem fazer uma ajuda, né, nas casas de divulgação, nos lares, nas atividades do caminho, é um terreno muito fértil. E sempre que a gente aduba um terreno muito fértil, nós sempre vamos adubando as raízes, as nossas raízes. Lembro até hoje de uma fala do Primaz, que sempre disse que aqui no Dendote, de vez em quando, tem aquela época que o ipê está muito bonito, e nesse pé de ipê, para chegar a esse ponto, para ter essas flores lindas, houve necessidade de conduzir e dedicar durante um longo tempo de muitas pessoas, passou pela mão de muitas pessoas, e sempre adubando as raízes para que ela pudesse estar hoje frondosa, forte, e dessa forma sempre produzindo lindas flores, produzindo lindos frutos, que nada mais são que lindas flores de felicidade, da vida plena de alegria e felicidade de todo esse mundo. Acho que essa questão de dedicação ao trabalho, né, ter esse equilíbrio, coincidentemente nós fizemos um curso no mês passado, no chamado curso estudantil 21+, né, curso de 3 dias, e numa das atividades a gente fez uma pequena brincadeira chamada Roda do Equilíbrio da Vida, onde cada um fazia uma reflexão de como é que está a sua vida. E muitas vezes na nossa vida a gente tem que pensar no aspecto da família, na saúde, no bem-estar e na parte espiritual. Existem fases da vida que isso faz parte da vida. Quando jovens, precisamos nos dedicar bastante aos estudos, precisamos nos dedicar bastante ao trabalho. Porém, se esse valor está muito grande, e o tempo que a gente dedica à nossa saúde, à nossa família, ao nosso trabalho espiritual está menor, não fica uma roda bonita, ela fica toda capenga, toda irregular, e não roda direitinho, né? Então é importante, quando ela fala de, incrivelmente, né, voltar a trabalhar na parte de dedicação espiritual, parece que até a roda começou a rodar melhor, o trabalho começou a fluir melhor. É isso mesmo. Só citar rapidinho, tem um presidente da Coca-Cola, na despedida dele, e ele falou o seguinte, na despedida, quando ele foi muito tempo presidente de uma grande empresa internacional, ganhou muito dinheiro, tinha bens materiais enormes, sabe o que ele disse? Ele falou assim, na nossa vida é como se fosse ter que equilibrar algumas bolinhas, que nem um malabarismo, né? De equilíbrio de bola. Tem a bola do trabalho, tem a bolinha da família, da saúde, do bem-estar e da espiritualidade. E ele fala que a bola do trabalho, muitas vezes, se a gente deixa cair no chão, é que nem uma bola de borracha. Essa bola de borracha, o que acontece? Ela bate no chão, ela bate e volta. Ela não se quebra. Porém, as outras bolas, que é do trabalho, que é da família,
que é da saúde, que é do bem-estar, que é do lazer, né? Do bem-estar, lazer, e que é também da espiritualidade. Se a gente às vezes deixa cair no chão, ela é uma bola mais frágil e ela pode se quebrar. E quando cai no chão, ela nunca volta, que nem a bola de borracha, a mesma. Sempre volta um pouco diferente, se não se quebrar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado também, dando atenção a esses outros pontos. Agora, uma coisa que chamou a atenção também na fala dele foi que a espiritualidade é o ponto principal, porque a espiritualidade, ela não serve só para aquele momento, serve para o seu eterno, para o seu espírito, e isso é eterno, e ninguém mexe mais, porque está no âmago, como a virtude fica no âmago, nas vísceras das pessoas, fica no fundo realmente da alma de cada um de nós, né? Então gostaria de apenas destacar esses pontos que me chamou bastante atenção. E na verdade a fala não é para você, né, Hiroi? A gente sempre serve para nossa própria reflexão de como a gente vem passando o nosso dia a dia e da forma que a gente vem se dedicando e vivendo a nossa vida. Muito obrigado então, muito obrigado, Hiroi, obrigado pela presença de todos. Muito obrigada, Mitsuo, pelos comentários, muito bom, né? Muito bom também. Sobre a palestra da Hiroi, ela se encaixou direitinho, né? Eu acredito que no momento que nós estamos passando hoje, né? Dezembro, a gente começa a arrumar as gavetinhas, né? As gavetinhas nossas também, a organizar o ano, e a gente não consegue escapar, né? Daquela pergunta: o que eu fiz nesse ano, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Geralmente a gente fica mais atento ao que eu não consegui fazer, o que eu não consegui conquistar, o que eu não consegui comprar, o que eu não consegui, né? A nossa tendência é eu sempre lembro aquele exemplo do lençol furado, é ver o furinho do lençol, né? Mas penso eu que todos nós aqui, né, fizemos muitas coisas e temos que valorizar aquilo que fizemos, né? E a Hiroi, quando ela vem aqui e, né, dentre todas as reflexões que ela fez, uma que eu até depois eu vou escrever ali, vou deixar a frase da Hiroi. O Mitsuo citou, né? Citou pessoas aqui, filósofos, citou, né, essa pessoa da Coca-Cola, e a gente vai ter uma frase ali da Hiroi para 2020, né? Que é: quando nos dedicarmos para Deus, tudo vai se ajeitando. Olha que facinho, né? E essas frases, gente, a gente tem que, nós temos que trazer para a nossa vida, né? Nós temos que de alguma forma decodificar, de alguma forma entender, assimilar e trazer para o nosso dia a dia, né? As frases, elas não podem ficar em apenas frases, pensamentos, provérbios. A gente tem que viver essas frases, né? E ainda muito menos difícil a gente viver quando a gente tem uma receitinha do lado, né? Do que a gente ficar criando. Então, não só frase da Hiroi, né? Mas a gente tem acessível, né? Tantas coisas. Mitsuo também cita, né? Os hinos sagrados. Nós temos tanta coisa que a gente pode tirar e que a gente pode falar: essa vai ser a frase, a luz, a referência do meu dia de hoje. Nem precisa falar assim, do ano, né? Tudo fica mais complicado se a gente começa a estabelecer muito a médio prazo, a longo prazo. Hoje, o que eu posso fazer hoje é viver isso, né? É viver esta frase, é viver o sentido dessa frase. Então vamos lá, vou trabalhar, ou fico em casa, ou vou, né, fazer uma visita a alguém, tendo essa frase, né, ali comigo para aquele dia. E eu gostaria também, né, de lembrar que estamos a caminho, né? Na verdade a gente já entrou no segundo ano dos 3 anos e 1000 dias, né? De nos lembrarmos que estamos em plena época oportuna, né? E não só dos 70 anos do Dendojo, né? Nós estamos em plena época oportuna também
do aniversário de fundação da Associação Feminina, né, que será em abril. Então temos aí um duplo desafio, né, e de continuarmos semeando, né, porque é a época em que semeando, se adubando dá, tá? E os frutos, né, sabemos que semeados nessa época, muito mais, né, especiais, com muito mais, né, significado eles estarão, tá, germinando. Então não vamos esquecer disso também. E agradecer assim bastante mesmo as palavras da Hiroi, depois o reforço aqui feito pelo Mitsuo, da importância, né, não que as demais associações, as demais atividades, os demais eventos não sejam, né, cada um tem a sua importância sim, mas vou falar mais especificamente, né, do curso estudantil e também do Tsudoi, né, que são dois eventos que estão bem próximos, estão no momento, estão acontecendo agora, as inscrições, né, o Gaku ainda dá tempo de voltar para casa, ou dá tempo de mandar uma mensagem para alguém e falar, quer fazer? Né? É até hoje, meia-noite, ainda dá tempo, ainda tem esse chorinho, né? Porque, gente, pensem bem, vocês querem um batismo, né? Um batismo assim, entre aspas, melhor do que esses dois eventos? Começar, né, no caminho, através de duas coisas deliciosas, que é o curso estudantil e o Tsudoi. Então, da nossa parte, a gente nem precisa fazer nada, porque a gente fica pensando, nossa, como que eu vou convencer, né, aquela pessoa a vir à igreja, ou a vir à minha casa, ou, né, a pelo menos conhecer a Tenrikyo. Traz para o Gaku, todo mundo, olha, eles já está prontinho, né? Traz para o Tsudoi. Tá lindo esse ano, é outro tema, são outras fantasias assim que as crianças irão poder viajar nos 3 dias do Tsudoi. Então é muito amor envolvido, muito amor envolvido. E eu assim como, né, eu tenho oportunidade às vezes de fazer em substituição ao nosso condutor Kosha Matsuri, né? Nas casas, que é a celebração da cerimônia mensal, nas casas que tem os altares. E um outro dia, né, fazendo isso, ao terminar, estava tirando, né, o meu kyofuku, né, a minha roupa, e estava, né, um rapaz, que inclusive é o namorado da filha, né, da dona desta casa. Aí eu falei, fulano, porque era a primeira vez que eu estava tendo contato com ele, sabia que ele não era, né, da Tenrikyo. Falei, fulano, e aí, né, o que você achou? Tá? E você tem alguma religião? A sua família, né, tem alguma religião? Ele foi assim muito, para não falar diferente, curto e grosso. Eu sou ateu. Vocês já se viram nessa situação? Né? Às vezes a gente está fazendo a divulgação, a gente começa, né, a introduzir o assunto e alguém nos responde, eu sou ateu. E aí, o que vocês... Eu não consegui responder, é ateu? Tá. Confesso que foi a única coisa que eu consegui responder na hora. Me troquei, voltei para casa com aquilo ali. Falei, meu Deus, né? E no mês seguinte, nosso condutor, né, designou uma outra pessoa para ir, óbvio, não fui eu. Esse mês eu tive a oportunidade de ir. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu sou ateu. Falei, gente, né, será que ele vai estar lá? Eu preciso ter uma segunda oportunidade, porque agora eu consegui, né, já elaborar uma resposta, uma contra, né? Por isso que eu vejo às vezes aqueles programas de políticos, aquela coisa de né, rebatendo e você ter direito. Eu acho que a pessoa tem que ter muita habilidade, ou muita cara de pau mesmo, né? No caso, né, de alguns políticos que aí revidam e tal. E por isso que eu admiro também a função do comentarista, que tem que na hora produzir o que vai falar aqui também, né? Aí ele estava lá. No mesmo lugar, do mesmo jeito, eu me trocando, né, e tal. Aí falei para ele, né, falei, olha, Augusto, lembra que mês passado
Minto, nem foi durante a palestra assim, que a gente costuma fazer, né, ali. Falei, aconteceu isso, queria compartilhar, mas eu queria, né, poder falar um pouquinho a respeito disso. E falei para ele me dar uma oportunidade, se dar uma oportunidade, né, de poder ver um outro lado que não é o lado de ser ateu, né? E que tem, né, tem o GACO, a família sabe, tanto é que a namorada vai participar do GACO, e que quem sabe seria a oportunidade, né, para ele fazer isso, se dar a oportunidade dele. Porque, olha só, peguei bem ali, né, e vou deixar a dica aqui para vocês. Ele gosta, ele não é à toa que ele está, né, namorando a menina, né, deve ter alguma coisa que tivesse chamado a atenção dele, né, e feito ele se apaixonar, estar namorando. E esta menina é da Tenrikyo, né? Então eu acho que talvez uma coisa a mais que tenha feito, né, ela chamar a atenção dele, quem sabe não tenha sido exatamente a Tenrikyo, né, a fé que ela cultua. E que eu queria que ele, né, pudesse, talvez até ele tenha tido já a oportunidade de conversar com ela sobre isso, né? Mas que eu gostaria assim de publicamente deixar um convite, né? Quem sabe muito bom seria, não sei se fez, mas temos até meia-noite de hoje para saber, né, se ele vai fazer para agora, para o próximo, né? Talvez não, mas ele já me sinalizou, né? Não disse com palavras, né? Deu um sorrisinho, então já voltei feliz, né? A gente já fica muito feliz. Então é isso, né? 2019 acabou, nossa, ótimo, vamos agradecer, o sentimento tem que ser de gratidão, né? Tudo aquilo que conseguimos realizar, né? Aquilo que não conseguimos, mas agradecer a consciência de saber que não conseguimos e que temos que jogar isso para prioridade para o ano que vem, né? Vai lá no primeiro da lista. E novos planos, novos projetos, sempre tendo como cenário, né, as épocas oportunas, não só, né, essas épocas, mas eu acredito que vocês tenham a de vocês também, das igrejas mãe de vocês, né, de outras coisas que vocês também façam parte. Então, é o momento, né, é o momento. E começar assim, por coisas muito simples, né, que eu estava vendo, alguma coisa, e aqui tem através de 3 sentidos: ver, ouvir e falar, né? Então, se a gente começar no dia a dia nosso, a partir dessas observações ou dessas, né, de estar atento, o que eu tenho visto, né? O que me prende a visão, o que me faz olhar, o que eu vejo nas coisas, nas pessoas, nos fenômenos, né? O que é? São coisas boas primeiro? São coisas ruins? E são coisas as ruins que ficam na minha memória, que ficam, né, mais. Então, é estar atento, ver, né? E procurar direcionar esse olhar para as coisas boas. Sempre, primeiro, né? Sempre. Principalmente em relação, falamos tanto aqui, né? Hiroi falou, Mitsu também, convivência, né? Todo dia a gente convive com as pessoas, dentro de casa, fora de casa, não tem como fugir, né? Nessa convivência, olhar para as pessoas, né, e ver aquilo que ela tem de bom primeiro, né? Lá na nossa igreja, né, que a gente às vezes sempre acaba indo olhar assim, né, para o aspecto negativo, mas olhar para as coisas boas, ouvir, né? Então aquela razão de 2 e de 1, né? Ouvir, olhar, a gente tem 2 olhos, a gente tem 2 ouvidos, então essa capacidade tem que ser maior, né? Ouvir as pessoas, né? Dar ouvido, ouvir uma conversa, né? Então a gente estar pronto sempre para, né? E ouvir também, né, nosso coração, ouvir os ensinamentos da Tenrikyo, né? A gente mesmo pode fazer a leitura em voz alta. Quando nós falamos, nós também ouvimos, ouvir a nossa própria fala também, né? E
falar, né? Usar o dom da palavra, né? Para nos conectarmos, mas assim, com palavras, né? De preferência, não assim mas com palavras diretamente, conversar. Se a gente não tem assunto, vamos levar, né? A frase dessas pessoas que fazem, né? Escrevem tantas coisas bonitas e que a gente também pode fazer uso delas, sim, né? E essa agora, quando nos dedicamos, né? Para Deus, tudo começa. Vamos lá, me diz bem, não vou nem ó. Quando nos dedicamos para Deus, tudo vai se ajeitando. Olha que simples, né? Quando nos dedicamos a Deus, tudo vai se ajeitando. E é isso, com essa frase da Hiroi, da nossa palestrante da manhã, vamos encerrar então. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer a presença, agradeço muito a presença de todos vocês, isso sim, né, sempre. Mas hoje eu preciso agradecer a presença de uma pessoa que está aqui, né? E agradecer a Deus por me permitir que ele estivesse aqui, do jeito que ele está. Katsumi Mizoguchi. Nosso fiel companheiro, colaborador dessa palestra da manhã. Foi assim, muito bom tê-lo encontrado ontem, né? E ele ainda falou, amanhã de manhã estou lá. E ele está aqui. Gente, muito obrigada, um feliz final de ano, um feliz começo de ano. Em janeiro estaremos todos aqui novamente, né, com força total. E vamos então fazer a reverência e depois dar aquele abraço de 2019, tá bom? Muito obrigada. Feliz 2020. Parabéns pela filhota.